Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que numa segundona a gente já abre a semana de entrevistas no programa Opinião. A partir desse instante, não é? Até às 8h30, vamos falar de segurança pública e de algo que de uma área que a gente gosta demais de falar, porque faz-se necessário estarmos aqui batendo nessa tecla para fortalecermos as políticas de segurança voltadas à defesa da mulher. Está aqui conosco a postos mais uma vez, ela que agora assume esta delegacia, a doutora Judai Mai Pinheiro Marcondes. Ela vem aqui de novo falar com a gente aqui, rapaz, e tem muita coisa importante nesta área. Ela que está substituindo aqui a doutora Josilete, que esteve recentemente aqui também no programa Opinião. Então, está aqui a postos, agora titular da delegacia especializada de defesa da mulher aqui de Cuiabá. Então, a doutora Judai vai estar falando conosco aqui sobre esta importante delegacia, enfim, dando orientações. A gente está na luta, continua, a gente não vai sair, não vai desistir enquanto não vencermos esse mal maior que é a violência contra a mulher. Não aguento mais, nego, todo dia, segunda-feira abre o jornal, pega o rescaldo do fim de semana, nego que bebe umas e ó, surra a companheira, não é? Isso quando surra, quando a gente não tem coisas piores para noticiar. Então, é bom que estejamos aqui, levando até você uma mensagem de conscientização, de segurança pública propriamente, e você também, não sou eu, não é a doutora Judá, não é a segurança, não são as forças de segurança do estado de Mato Grosso que vão resolver. Somos todos nós, e você aí tem papel preponderante, talvez até mais importante de todos, porque você está aí, ó, de boa, de repente você escuta ali uma pancadaria no vizinho, alguma coisa assim que não é muito normal, pega o telefone, ó, não precisa, ninguém vai ficar sabendo mesmo, vai lá, mete a colher, denuncie, porque pode ser que você esteja salvando uma vida. Eu falo sempre isso aqui, importante demais que você não se cale, não se omita. Boa noite, Lorenberg Alves, como vão as coisas, fim de semana, enfim, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, você decorou já essa frase, já? Já. 3 anos e meio, você repete todo dia a mesma coisa. Razão principal do nosso trabalho, não é? Você fala todo dia a mesma coisa. É uma fala bonita. Eu vou até decorar isso aqui, vou escrever aqui para copiar ele também. Verdade o que o Lorenberg falou, você que é a razão principal do nosso trabalho. Esteja você aqui acompanhando pelo canal 22 ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Ali, ó, você vai no Facebook, no busca ali, na área de busca, escreve Pantanal 22 HD. Ali logo vai abrir a página, você vai ver ali as nossas forças ali ao vivo, não é? E você pode interagir com a gente, tanto lá pela página da TV Pantanal, mandando aí perguntas, sugestões, como também pelo 99932-2529, o telefone que está aí. Ó, na verdade, é para o WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto, que a nossa entrevistada nesta noite, a Judá, vai estar respondendo ao longo do programa. Doutora Judá, muito bom tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Hoje ela não errou o caminho, não, né? Hoje ela deu certo, acertou direitinho ali. Eu vim até de Uber para não errar, não ter problema com Ah. estacionamento, para chegar a tempo. Cheguei 7 horas, meia hora antes. Pois é, da outra vez ela se perdeu, rapaz, foi parar não sei aonde aí, mas enfim, deu certo. E hoje, olha só, tá de delegacia nova. Eu falei aqui, fiz toda a introdução, porque é verdade, a gente pensa, o programa Opinião pensa dessa forma realmente, de servir como ferramenta, né, para difundir, propagandear todas as armas e políticas de segurança pública. A prova disso é que a senhora está aqui hoje para falarmos disso.
Qual o tamanho desse desafio? O que difere uma coisa? Só estava na adolescente, a delegacia especializada de defesa do adolescente e agora defesa da mulher. Essencialmente o que muda? Boa noite. Boa noite, para mim é um prazer, uma satisfação poder participar novamente desse programa. Da outra vez saí muito emocionada, porque me fizeram lembrar da minha trajetória ali em Cáceres, né? Sou muito apaixonada mesmo pela área de violência doméstica, então fiz questão de vir aqui novamente atender ao convite, porque eu sei da relevância também desse programa. A diferença, ali nós estávamos na delegacia do adolescente, eu estava abordando os crimes que os adolescentes praticavam, mas ali eu percebi que a maior parte dos problemas que envolvem adolescentes se trata de problemas familiares, e nós ali abordávamos também violência doméstica, entre outros, né? Então, hoje, trabalhando na Delegacia da Mulher, eu vejo que há muita similaridade com a temática. E hoje eu olho também para as mães e pergunto como que está a relação com seus adolescentes, e é interessante. E muitas mães relatam, né, que a violência doméstica traz também uma problemática para os adolescentes. Então, acho que agora o meu olhar para as questões de violência doméstica tem essa sensibilidade também de olhar para os adolescentes. Muito bem. Professor Oliveira. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas é muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Nosso amigo ganha, o amigo telespectador ganha e ganha muito. E nós aqui, particularmente. Delegado, eu tenho uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvir a opinião da senhora. E o primeiro deles é uma frase, é uma afirmação que a senhora, uma entrevista que a senhora deu. Deixa eu pegar a fonte aqui. A senhora chegou a dizer a respeito daquele rapaz que cometeu estupro, violentou 7 ou 8 mulheres, e eu estou me referindo exatamente do Guru, né? Que ele tinha até um cargo em uma Câmara Municipal no interior do Estado. A senhora chegou a fazer a seguinte afirmação, entre aspas, com certeza tem outras vítimas. Muitas não tiveram coragem, nós tivemos conhecimento de outras vítimas, fecham aspas. E aí, delegado, eu tenho 2 perguntas que, na verdade, são pedidos de reflexões. A primeira delas é, em outros casos, também registra-se o número de mulheres que evita denunciar os seus agressores por conta do medo. É exatamente isso? Ou não é? Ou vem diminuindo? A segunda questão, delegada, se é por medo, na opinião da senhora, o que cabe ao Estado, e eu estou falando do Estado de uma forma geral, o Estado fazer para que esse medo que a mulher tanto sofre e tanto teme, para ser bem redundante, diminua consideravelmente? É muito pertinente essa pergunta. Hoje eu estava lá na delegacia atendendo uma menina que tinha sido vítima de estupro e estava com medo de denunciar. Então essa é uma realidade que existe, né? Nós temos casos subnotificados no nosso estado, no nosso país, no mundo, em que mulheres sofrem violências sexuais, violências domésticas no geral, né? E não denunciam por receio. Seja por questão de dependência emocional, seja por questão de dependência econômica, e o medo de serem taxadas como fracassadas no casamento, no relacionamento, o medo da família não apoiar, e isso acontece, muitas famílias não apoiam as mulheres, e também de não estar atendendo a um script que se coloca desde nova para nós mulheres, um script de ser mulher. A mulher ideal, né, que se coloca um projeto em nós desde novinhas, deve se calar, deve aguentar e é a responsável por manter o relacionamento. Então, quando essas mulheres se deparam com violências, elas têm receio de, olha, se eu denunciar, eu não vou estar obedecendo a esse script que estabeleceram para mim. Então, eu acho que o Estado
além de focar nas conscientizações, né, da gente conscientizar através de palestras, através das entrevistas, essa entrevista aqui é muito importante para conscientização, é uma ação preventiva, né? Então, além de focar na conscientização, de também investir nas delegacias da mulher, no atendimento humanizado, para que as psicólogas, né, são poucas delegacias no estado que possuem psicólogas, né? Muitas vezes a gente depende de parcerias, né, com o estado, na verdade, com a prefeitura, né, para que, ou até mesmo psicólogas voluntárias para poder fazer esse atendimento humanizado e encorajar essas mulheres que têm medo, né, que chegam à delegacia com dúvidas, né? Então, além de tudo isso, nós precisamos também investir na educação das nossas crianças, nossos adolescentes, para que esses jovens olhem de forma diferente, tenham uma perspectiva diferente em relação à violência doméstica. Porque as violências, principalmente a violência psicológica, ela ocorre de uma forma muito sorrateira, em que pouco se observa. Nós vamos falar, acredito, ao longo da entrevista, sobre isso, mas existem violências que as mulheres demoram para perceber. Então, educando desde novinhos, os homens e as mulheres, para perceber logo de cedo e não focar naquela questão do script de ser mulher, e isso atrapalha muito. Quando nós deixamos as meninas focarem na questão amorosa, como se fosse algo principal na sua vida, porque nós educamos assim, perguntamos para as criancinhas, né, quem vai ser seu namorado, ou então educa essa menina a sempre a se comportar para ela ser escolhida pelo parceiro. Quando se coloca a mulher para ser escolhida e que ela tem que, para ser escolhida, precisa obedecer a um padrão. Então, é tanto um padrão físico e um padrão moral. Então, quando essa mulher ela passa a vida toda focada na questão amorosa e ela tem que se encaixar nesse padrão para ser escolhida e não ela mesma escolher, qualquer homem que chegue, principalmente se ela chegando na fase dos 30 anos, qualquer homem que se aproxime dela e queira casar, ela vai aceitar. E esse homem pode estar cometendo violências e ela vai aceitar porque ela precisa ser validada enquanto mulher. Você pode observar os comentários que existem na sociedade. Aquela mulher que de 30 anos, que não tem namorado e que não casou, ela pode ser bem sucedida profissionalmente, já começa a se falar. Tá ficando para titia, qual é o problema desta mulher? Há uma cobrança aí, há uma né? cobrança muito grande. Então, essa mulher, para ser escolhida e para ser validada enquanto mulher, aceita qualquer tipo de relacionamento. E daí porque ela fica muito tempo aturando ali as violências para que ela não fale enquanto mulher na sociedade. Então nós precisamos educar nossas meninas a amar várias coisas, porque os nossos meninos amam várias coisas e a menina aprende a amar um homem. Então, a educação, nós, enquanto mães e pais e sociedade, temos que mudar esses paradigmas, de deixar a mulher para ela ser escolhida, como nas histórias infantis que são nos ensinadas desde novinhas, né? Olha a situação da sereia Ariel. Ela precisa se calar para ela viver com aquele homem. Olha a história da Bela e a Fera. A Fera é uma pessoa horrorosa e que ela vai mudar. Então, quando a mulher inicia um relacionamento que aquela fera está praticando a violência doméstica, ela fala, não, eu vou continuar para que eu possa, para ele virar o príncipe. Então, são várias situações, a Rapunzel fica numa torre esperando o príncipe a resgatar. Então, quando uma mulher se coloca nessa situação de ser escolhida e estar no script de ser mulher, num padrão, ela não sai desse relacionamento. Então, nós precisamos educar nossas meninas e meninos para que as relações sejam mais equânimes, em que os dois amem tudo e amem as pessoas em geral. A senhora só tem filhos? Tenho 2. Uma menina? Um casalzinho, tenho uma menina. Menina tem quantos anos? 5 anos. Deve ser linda, né? Olha só, a senhora citou aí a literatura infantil, menino. Eu estava vendo esse filme novo da Barbie, que quebra tudo que nós estamos falando aqui, né? Vem tentando reescrever uma história mais progressista, mais ousada,
ao mesmo tempo que prega realmente a autonomia, mas logo ali já desbarra num... Enfim, eu não vou nem fazer juízo de valor sobre... Eu, enquanto pai, eu tenho uma menina linda, minha branquelinha azeda, que está lá em casa assistindo, que é a Beatriz. E eu fico cheio de dedo para recomendar esse tipo de conteúdo aí, né? Mas eu gostaria muito que a senhora discorresse, talvez nem tanto quanto delegada, como agente da segurança pública, mas como mãe. A senhora acha, porque eu acho, né? Já vou adiantar minha opinião, que essa indústria cultural que nós temos hoje, especialmente a fonográfica, em determinado momento, pelo seu modismo, pela sua imposição, não tem uma influência negativa nas nossas crianças? Por exemplo, eu não sei como que a senhora lidaria, não é? Mas eu, por exemplo, eu ficaria muito aborrecido se eu chegasse em casa, minha filha com 5 anos, se tivesse, e estivesse lá dançando a música das cachorras, da Cinda Garrafa, ou desse funk pesadão, sabe? Gente, eu não tenho nada contra o funk, não, viu? Eu só estou dizendo que a letra de alguns hits, não é? Que tornam, ainda mais com a internet hoje, são ofensivos, são explícitos, os palavrões, não é? E aquilo ali é horrível. Aí coloca no TikTok, coloca nas redes sociais, aí viraliza. A ideia é viralizar, mas aquela coisa... Uma menina tão linda ali, criança de tudo, mas dançando, fazendo aquelas coreografias obscenas praticamente. Opinião minha, eu respeito quem pensa o contrário. Mas eu queria a sua opinião sobre isso aí. Se isso não acaba sendo um secar gelo com toalha quente. Eu estou aqui lutando para trabalhar, para vencer isso, mas aí me vem esse tipo de lixo cultural, opinião minha, e acaba depondo ao contrário. São duas situações, né? Eu acredito que o filme da Barbie até tem a classificação de 12 anos, né? Não é para criança, porque ela se trata de uma vida mais adulta e ali demonstra uma mulher que se torna independente e no final do filme ela mostra que uma mulher que não precisa estar com um homem. Né? Ali a grande lição, inclusive no último ato dela, ela foi na ginecologista se cuidar. Né? Então, eu acho que as mulheres, elas precisam ter essa independência de não necessitar estar com para ser validada. Para ela ser uma Barbie, para ser reconhecida, ela não precisa de um relacionamento. Pode acontecer, mas precisa haver amor. Então, ela vivia com quem? Sem se tocar o que existia, que ela só não refletia sobre a relação com ele. E muitas mulheres só ficam com homens para poder se sentir validadas enquanto mulher. E não, nós precisamos difundir a relação pela essência mesmo, de estar com uma pessoa que realmente vai ser um companheiro que divida tarefas, um companheiro que vai acrescentar, vai impulsionar essa mulher a crescer profissionalmente em todas as áreas, não vai praticar manipulação, de dizer que ela... Não, olha, não estude, você estudar, né, questionar os seus estudos, não. Então, ali, a grande lição desse filme, se a gente for olhar mesmo a essência, é demonstrar que as mulheres não precisam de estar com homens se elas não amam eles. E não, sim, essa parte boa que eu acho, a parte saudável do filme é sim, essa. e ela se cuidar, né? Ela se cuidar e viver a vida sem precisar de uma relação para estar sendo validada. Eu acho que esse é a grande lição. A independência é a Aí grande essa lição. questão de músicas, né? Que eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a objetificação do corpo da mulher, né? O que é isso? É tornar o corpo da mulher um objeto sexual. Então a gente tem que observar muito. Quando uma criancinha está dançando, eu não sou moralista. Mas engraçado, né? Não, quando uma criança está dançando, se tiver um abusador ali perto, o que ele pode perceber? Ele vai olhar para aquela menina com um olhar com objeto sexual. Nós temos que educar nossos homens a olhar para todos com educação e não objetificar o corpo da mulher. Isso sim, mas na nossa sociedade hoje, em que se objetifica o corpo da mulher, quando uma criança está dançando sexualmente e é publicado isso nas redes sociais, você está colocando essa criança em risco.
né? Então, até mesmo num churrasco em família, Sim. aquela criança dançando, ela pode estar fomentando num homem que está com o olhar de objetificando aquele corpo e pode trazer perigos àquela criança. Então, eu oriento aos pais diante dessas músicas, né, que traz esse apelo sexual. A criança não sabe o que ela está falando, mas o adulto está de olho, está ali entendendo. Inclusive, até o fato de pintar as unhas das crianças, muitas das vezes a gente maquiagem também, né? A gente, exatamente, está despertando, às vezes, num pedófilo, naquele abusador, um interesse que... E sabe o que ele pensa? As pesquisas já demonstram isso, que quando ele vê uma unha pintada, ele vê um ato permissivo para o abuso. Não, mas isso como se fosse um sinal, né? Isso, então uma a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sou moralista, mas eu acho que a gente tem que cuidar porque o mundo de hoje é agressivo e existem os abusos, né, contra as crianças e adolescentes. Também não sou moralista, não, mas sou pai, sou das antigas. Eu sou, assim, eu tenho essa opinião, não tenho, assim, radicalismo, mas, por exemplo, eu desde sempre jamais dei banho na minha filha. Porque eu queria que ela crescesse com aquele pensamento que nenhum homem, pode ser parente, pode ser tio, pode ser quem quer que seja, ela tinha que ter alguém, uma mãe ou uma avó, dando banho nela, até ela ficar, ter autonomia e conseguir fazer ela por si própria, né? Porque já é para ensiná-la, para não permitir, porque senão ela vê como normal, daqui a pouquinho a mãe, de repente, arruma um padrasto, aí já acha que é normal. Então, eu já fiz isso e ela fica muita vontade, né, para ter essa autonomia. Eu acho bacana isso. Já é um procedimento que eu tomei, que eu acho prudente que os pais tomem. Além disso, também conversar com as crianças, né? Orientar, falar expressamente, né? Essa questão de não deixar ninguém tocar no corpo, mostrar videozinhos sobre isso, orientativo, né? É importante. Olha só, vamos para o intervalo comercial, Lemberg? Já você faz a sua pergunta aí, por favor. Eu tenho que ir para o intervalo comercial nesse instante. Olha só, antes de ir para o intervalo comercial, vamos com a dica importante da Maxlog. Para você que está aí, ó, pensando como fazer para armazenar e estocar as suas mercadorias. Maxlog. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Não fale besteira agora, hein? Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Satisfação estar... Quero mandar um beijo para a Luísa. A Luísa, ela está assistindo ao programa Opinião lá no Bela... Ela mandou aqui uma mensagem, mandou até uma fotinha aqui do programa Opinião e tal. Está assistindo lá com o seu sobrinho, o Wesley. Então, a vocês aí do Bela Vista, obrigado pelo carinho da companhia, bem como a Valdirene, que está assistindo ao programa Opinião aqui no Alvorada, pertinho da gente, inclusive, e está adorando o bate-papo. Acho que ela é mãe de uma filha, a Isabelle, que tem 7 anos. Beijinho para Isabelle. Gazeta Digital, rapaz, tem muita notícia lá, ó, www.gazeta
gazetadigital.com.br. Por exemplo, olha só, prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, se reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 18, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, para entregar aí relatórios sobre o suposto desfalque causado pelo Gabinete de Intervenção na Saúde de Cuiabá. Emanuel já entregou também os mesmos documentos para o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, para o Procurador-Geral de Justiça, Deusdete Cruz, lá no Ministério Público, e para o presidente da Câmara Municipal, Chico 2000. A intervenção estadual na saúde de Cuiabá começou em 15 de março deste ano por determinação judicial. O prefeito foi acompanhado pelos secretários municipais de Planejamento e de Fazenda, Éder Galiciani e Antônio Roberto Poças de Carvalho, e também pelo Procurador-Geral Adjunto Benedito Calles. Tivemos aí hoje uma excelente audiência com o conselheiro Sérgio Ricardo, que não apenas é o relator das contas de Cuiabá para o ano de 2023, mas também supervisiona o trabalho do Gabinete de Intervenção do Estado de Mato Grosso, na Secretaria Municipal de Saúde e também na empresa cuiabana de saúde pública de Cuiabá, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Outra notícia aí, olha, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, ele utilizou as redes sociais para reforçar as críticas contra o marco temporal de demarcação de terras indígenas que está em discussão lá no Congresso Nacional. Na gravação, o chefe do Executivo cita que a nova legislação pode ampliar as áreas de 14% para 30%, mais que o dobro, hein, em todo o território brasileiro, trazendo aí impacto para a economia e produção agrícola. Aspas para o Mauro. Com todo respeito aos nossos irmãos indígenas, mas hoje no Brasil nós já temos 14% de todo o território nacional de terras indígenas. Se houver uma derrubada do marco temporal, existe a possibilidade de quase 30% do território se transformar em terra indígena, fecha aspas, disse no Instagram nesta segunda-feira, dia 18, governador. Uma última notícia aí, o Ministério Público de Mato Grosso converteu a denúncia de uso irregular da verba indenizatória AVI, envolvendo a vereadora de Cuiabá, Edna Sampaio, do PT, em inquérito civil para aprofundar a análise dos materiais de acusação. A decisão do promotor de justiça Mauro Zac ocorreu após a apresentação de um vasto material de defesa da parlamentar, contendo prestações de contas. Conforme apurado pela reportagem do Gazeta Digital, apesar do inquérito ainda não do inquérito ainda não existem elementos suficientes para comprovar o mau uso da VI disponibilizada para a ex-chefe de gabinete da vereadora petista. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, essas e outras tantas aí à sua disposição num clique. Vai lá e se informe muito mais. Ô Lorenberg, essa questão aí, rapaz, da Edna, da vereadora Edna, parece que está perdendo força ou não? Porque quando vai se arrastando muito ali, agora tem essa possibilidade de uma nova análise do Ministério Público, eu não sei, um sentimento que eu tenho, não sei se você pensa igual,
Ou se acha que ainda vai dar muito o que falar esse assunto ali na Câmara ali? Que tem um julgamento genuinamente político, né? Paulo e amigo telespectador, duas observações muito rapidamente. A primeira delas, veja, o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público a partir de agora é completamente diferente do trabalho ou da investigação por parte da Câmara Municipal. São duas investigações completamente diferentes e são necessárias. Veja, uma não depende da outra, embora as duas podem, se dá tempo, não temos mais esse tempo hábil, trocarem figurinhas, trocarem documentos. Essa é a primeira observação. A segunda observação, de fato, Paulo, você tem razão, que perdeu um pouco o ímpeto que se tinha logo no começo lá na Câmara Municipal de Cuiabá. Mas por que perdeu? Porque o grupo, a comissão de ética, perdeu a condição de impulsionar tudo isso. Sabe por quê? Porque errou, cometeu erros no ritual. Você não pode cometer erros no ritual. Nós temos uma grande lição. Lembra do vereador Abílio Júnior? Quando foi cometido erros e mais erros naquele processo, ele voltou para a Câmara de Vereadores. E o próprio Ministério Público apontou esse erro de rito aí, né? Exatamente. Na questão então, agora da Edna, o próprio Ministério Público se manifestou, né? Exatamente. Então tem erros gritantes cometidos. Um deles é exatamente alegado pelo advogado de defesa, dizendo que não deu à Edna, a vereadora Edna, o direito de se autodefender. E colocou aquelas 4 testemunhas que não foram ouvidas. Você não pode fazer isso, amigos, porque você macula o processo, você agride o processo. Portanto, os vereadores, a meu juízo, perderam exatamente esse foco. Agora, é retomado o processo, mas terão que ouvir as 4 testemunhas. Tem que fazer certo. Terão que fazer a correção e você refazer a correção em um processo dentro de uma Câmara Legislativa, de uma Casa Legislativa, já começa tudo errado. Concordo com o Lorenberg. Houve um erro técnico, né? Uma falha. Não se comete, afinal de contas, a Câmara tem uma assessoria jurídica que deve funcionar, justamente para não deixar passar, comer moça que chamam, né? Uma situação como essa aí. Eu só discordo do vitimismo que a Edna tem trazido à tona para justificar uma série de coisas, assim, porque eu sou preta, porque eu sou mulher, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é, na minha opinião, não é disso que se trata. Eu sou um daqueles que estava e ainda estou torcendo muito, embora não tenha votado nela, pela performance parlamentar da Edna, pela pauta que ela levantou quando se colocou à disposição para disputar o cargo de vereadora, né? Porque realmente defender as mulheres, defender as minorias, isso é o que nós precisamos, de mais gente com esse tipo. Agora, a questão, se houver realmente comprovação da rachadinha é crime, né? Mas aí vamos embora ver os desdobramentos, que se obedeça o devido processo legal, que se estabeleça o rito normal das coisas. E ao final, aquilo que for concluído vai ser um julgamento político. Eu não tenho a menor dúvida e não me surpreenderei, porque eu até sei o que vai sair dali. Mas minha esperança é que quando for para a justiça, que haja realmente justiça com J maiúsculo. O Opinião de hoje está recebendo aqui a nossa caríssima delegada de polícia, nossa PJC, a nossa caríssima, agora comandando aí a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher aqui de Cuiabá. Ela, eu não sei falar sobre é Maali mesmo? Judá Maali? Maali Pinheiro Marcondes. Lorenberg, por favor, a pergunta de abertura do bloco. Deputada, perdoe, delegada. Você está querendo se levar para lá. Né? Não. Delegada, recentemente eu estava lendo algumas notícias pela imprensa de uma forma geral e volta e meia a gente tem informação de que a Delegacia da Mulher e Defesa da Mulher recebe convites para fazer palestras às empresas. E uma delas, a senhora administrou, que foi no dia 29 de agosto de 2019, lá numa empresa em Cáceres, a empresa BRICS. Tinha 30 funcionários
e a senhora fez palestra levando em consideração a Lei Maria da Penha e os crimes cometidos no âmbito doméstico. E aí cabe a primeira pergunta, um pedido de reflexão a respeito. A senhora acha que, ou considera, melhor dizendo, que esse tipo de palestra pode fazer com que os funcionários, seja mulher ou homem, possa ter uma outra visão a partir daquele momento ou não? E a segunda questão, é frequente o número de pedidos para a senhora fazer esse tipo de palestra? Sim, essa palestra foi uma das palestras, né, do nosso projeto Homem Moderno, em que eu fui em diversas empresas, intimei diversos agressores para participar de eventos da nossa delegacia para conscientizá-los de qual é a realidade hoje, como que as mulheres hoje estão olhando, porque esse homem, o homem de hoje está se deparando com mulheres que estão trabalhando, mulheres que estão tendo consciência do seu papel na sociedade, mulheres que estão tendo consciência da Lei Maria da Penha. Então, se esse homem não mudar o seu olhar, a sua perspectiva, esse panorama, ele vai continuar reproduzindo com esta mulher ou com outras. Então eu verifiquei que tinha muitos agressores que ia mudando de relacionamento, mas continuavam a praticar delitos contra mulheres. Então, diante disso, eu tentei conscientizar os homens também, porque nós precisamos olhar para eles e fazê-los entender as regras, as leis e também a questão social. As mulheres hoje estão, algumas, né, não são todas as mulheres, mas uma boa parte já está escolhendo seus homens. E nisso eles estão ficando de lado. Então, para que não haja essa dissonância, né, em que as mulheres rejeitem, né, esses homens, então nós temos que adaptá-los ao mundo moderno. Então, por isso que eu coloquei o nome desse projeto de Homem Moderno, né? Em que esse homem tem que se adequar ao que está acontecendo hoje, ou seja, respeitar as mulheres, a não praticar manipulação. E tem muitos homens que chegam à delegacia respondendo por diversos crimes e ele fala, não, mas eu não agredi essa mulher. Mas ele xingou, ele humilhou, ele praticou. Também. Sim, o homem muitas vezes acha que a violência física que é a violência doméstica, mas não, nós temos a violência psicológica. Inclusive, tem muitos homens que falam, olha, eu não sabia que eu praticava violência psicológica, que era muito sutil. Ela vem de uma forma sorrateira, em que aquele homem pratica manipulações, palavras ofensivas ou comportamentos de controle daquela mulher. Começa a falar mal dos seus parentes, por exemplo, fazendo com que essa mulher se isole e olhe para ele como um único salvador. Olha aquela historinha do príncipe encantado. Então, o homem percebendo que a mulher, ela se encanta com esse tipo de situação, então ele manipula de uma forma em que essa mulher se isola, ou então ele faz com que essa mulher perca a noção da realidade. Como, por exemplo, ela verifica uma mensagem no celular, ele conversando com outra mulher, ele nega esse fato. E aí ele começa a dizer que ela é louca, que ela possui problema, e ela acaba acreditando nisso. Então essa é uma forma de manipulação, de negação da realidade, em que muitas vezes essa mulher, sim, ela acaba ficando com problemas psicológicos gravíssimos. Então, porque esse homem, às vezes esse homem não percebe que ele está adoecendo essa mulher e ele precisa ter essa conscientização, daí a importância desses projetos. E sou muito chamada mesmo, né? Mesmo quando eu vim para Cuiabá, muitas pessoas estavam me chamando para participar de eventos dessa área, né, de violência doméstica, mesmo estando em outras delegacias, sempre fui convidada a participar e aí, hoje então são diversos convites para conscientizar os homens de que eles precisam mudar os seus comportamentos, senão vão sofrer procedimentos investigativos na delegacia, até mesmo a prisão. Havendo convite lá para a sua delegacia especializada em defesa da mulher, a senhora vai? Por exemplo, aqui, acabei de citar Max Log, lá no Distrito Industrial tem várias indústrias onde tem muitas mulheres no seu quadro de funcionários, empresas que tenham um considerável número de funcionários, quiser promover uma palestra, por exemplo,
sobre o tema e lhe convidar. Irei com o maior prazer, irei sim. Tá dada a dica, então. Eu sou empresário, eu levo, até porque faz parte daquilo, lembra que eu falei no começo? Cada um de nós difundir os conhecimentos, levar as informações. Muitas mulheres, pode ser que muitas delas não tenham conhecimento sobre o que fazer em situações extremas, não é? Naquele alvoroço todo, numa confusão, numa briga, numa discussão, enfim. Eu vou voltar a tocar nesse assunto, só que para ganhar tempo, eu vou para o intervalo agora, para a gente não ter que abrir uma pergunta e resposta e a gente ter que interromper aqui no meio do caminho ou então ficar apurando a nossa entrevistada para responder rápido, não é? Então vamos para o intervalo comercial e a gente volta em 1 minuto e meio. Bom, cá estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião. Hoje estamos entrevistando mais uma vez aqui a doutora Judá Pinheiro Marcondes, delegada de polícia da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. Teve um caso agora, recentemente, eu estava acompanhei isso pela imprensa, não é? De um líder espiritual, uma cidadezinha vizinha aqui, a Cuiabá, e eu não vou fazer juízo de valor aqui, imagino que nem a senhora fará, não é? Mas, assim, ele está sendo acusado de uma série de coisas horrendas, assim, não é? E depois que puseram o argumento dele, ele falando nas reportagens aí que apareceram outras pessoas dizendo, né? Não como vítimas, mas dizendo, não, realmente, apontando o dedo realmente, né? Eu não gostaria que a senhora entrasse no caso específico, não fizesse juízo de valor, mas desse uma orientação aí para situações como essa, né? E que a senhora falasse até onde a senhora pode falar sobre esse caso desse líder espiritual lá em uma cidadezinha aqui, não sei se é de Santo Antônio, né? Não, Santo Antônio da Veja. Eu queria que a senhora... Ocorreu aqui, né? Porque eu imagino que a denúncia, quanto mais pessoas souberem do caso, de repente muitas pessoas não sabem, têm medo de falar, enfim, só para dar uma contribuição nesse sentido. Nós entramos novamente, né, no assunto da objetificação do corpo da mulher. Né? Quando tem essa cultura, né, que a nossa sociedade possui essa cultura de tornar o corpo da mulher um objeto a ponto de se atrair vítimas para culto religioso e este homem entender que poderia sim, né, abusar dessas vítimas. E eu oriento a todas as mulheres, eu sei que nós fomos educadas a nos silenciar. O fato de registrar uma ocorrência contra uma pessoa vem na nossa mente aquele sentimento de que estaríamos prejudicando aquela pessoa. Não. O ato de denunciar é um ato de defesa, de proteção. Nós, mulheres, temos que aprender a nos proteger. Não é um príncipe que vai nos proteger, é nós mesmos que vamos nos proteger, buscando registrar a ocorrência, buscando gritar no momento que está sentindo dor, no momento que não está querendo fazer algo, dizer e reagir. Nós temos que educar nossas meninas a reagir, a dizer não. Porque quando uma mulher, por exemplo, eu, enquanto chefe, digo não, eu sou tida como uma pessoa, até como um machinho, né? Aquela mulher que diz muito não, mesmo que seja chefe, é tida como características masculinas. Por quê? Nos educam e colocam a mulher nesse papel de sempre dizer sim, de se silenciar, de não gritar, de não falar. Aquela mulher que faz isso é como se ela não fosse mulher, retirasse todo as características femininas por falar não. Então nós temos que desmistificar isso, nós temos que refletir sobre isso e educar nossas meninas a dizer não quando tiver essa vontade de dizer não, no momento de um culto religioso em que esse homem abuse, né, passe a mão no corpo, ele identifique que isso está errado, tem que dizer e pontuar. O que elas fizeram? Muitas ali, não posso entrar em detalhes, mas ficaram com medo. Inclusive,
Até quando o medo existe, porque nós, sabe se essa advogada que foi morta, ao que se investigou, né, ela rejeitou um ato sexual e diante disso ela foi morta. Olha como se objetifica o corpo da mulher. Então o fato de dizer não pode causar a morte da mulher. Então nós temos que educar nossos meninos a ouvir o não e aceitar o não da mulher, que dizer não é característica de ser humano e não de homem e mulher, em que a reação, o grito é natural do ser humano e não de homem e mulher. Então, quando a gente desmistifica isso e torna a mulher ser humano, o homem ser humano, e criamos dessa forma, de uma forma igualitária, nós vamos evitar essas situações, como aconteceu com essas meninas, desse líder religioso atrair essas meninas para que pudesse abusar delas. Da mesma forma, essa advogada que exerceu o direito de dizer não, mas foi coibida com a morte. É isso aí. Lorenberg. Delegada, em fevereiro de 2022, a senhora estava à frente de uma investigação onde o filho usava o dinheiro que a mãe recebia da aposentadoria, portanto uma pessoa idosa, e ela ficava dentro de casa quase que presa, numa condição muito ruim de viver. E, em compensação, o filho gastava toda a grana que ela recebia. Diante de uma situação dessa, qual é a primeira tarefa de uma delegada que está diante de uma situação, uma senhora idosa que perdeu a vontade de rebater ou de agir contrário a esse mesmo filho, que deixa ela presa, que gasta todo o dinheiro dela? Ali em Cáceres eu também apurava as questões de violência contra o idoso. E ali eu percebi como a nossa sociedade é ingrata, nós não educamos nossos filhos a valorizar o idoso. Né? Então, o que acontece? O idoso perde a força física, a força mental, mas recebe aposentadoria, né? É um direito hoje, qualquer cidadão acima de 65 anos tem direito a uma aposentadoria, né? Um valor ali, um benefício ao mínimo, né? E quando se tem isso, o idoso fica muito vulnerável e suscetível aos desmandos dos seus filhos ou netos, enfim. E nós precisamos, a nossa sociedade precisa refletir sobre os nossos idosos, sobretudo as mulheres, as idosas, que mais sofrem com essas violências. Tanto que, muitas das vezes, aqui no estado de Mato Grosso, tem muitas pessoas abastadas, né? Quando o homem falece, o que eles fazem? Eles retiram, eles já fazem a partilha, como se a mulher sobrevive, então já são idosos. O que eles fazem? Eles retiram todo o patrimônio dessa idosa, muitas das vezes ela passa a viver de um salário mínimo, de famílias abastadas. Eu vivenciei isso diversas vezes em Cáceres. Então, você pode ter certeza que isso acontece no Brasil. Então, eles desconsideram a mulher idosa como se ela não tivesse o direito da herança. E retiram tudo, já fazem a partilha e deixam essa mulher com pouco. Neste caso específico, né, essa idosa, eu lembro de diversos casos assim, em que a mulher, numa situação de vulnerabilidade, em que ela não denuncia, porque ela está suscetível e vulnerável e aceitando migalhas. Às vezes é aquele ente que está abusando do seu dinheiro, é o único que lhe dá atenção, é o único que a visita, e justamente ele só visita e ele dá atenção para poder usufruir do seu dinheiro. Então, ela não reage, não denuncia. Né? Então, assim, muitas das vezes, ao deparar com uma situação dessa, eu mandava uma equipe até o local para verificar a condição dessa idosa, eu verificava os banheiros, o banheiro que esse idoso usava, para ver se estava adequado, analisava o valor que esse idoso recebia, e eu mesma determinava ali para a família, olha, vocês vão corrigir esse banheiro, eu pedia para abrir a geladeira. Eu perguntava se a idosa, a equipe chegava até a casa, né? Perguntava se poderia abrir a geladeira, a idosa permitia, e às vezes só tinha a bolacha de água e sal, e nem água tinha na casa. Então,
Diante disso, eu pedia para a família corrigir isso, chamava aqueles entes outros entes queridos ali, os parentes, né, mais próximos, para poder ver quem poderia cuidar daquele idoso. Então, a medida é sempre mandar uma equipe até o local para verificar e, dependendo da situação, até mesmo solicitar uma prisão preventiva para esse abusador. A doutora delegada aqui está, ela sempre cita a questão de Cáceres, porque Cáceres foi um marco realmente na carreira profissional dela e foi muito querida lá, inclusive. A gente ouve os colegas dela de lá, porque a gente está sempre entrevistando, que ela realmente esteve lá à frente de um trabalho nessa área aí da proteção do idoso, da mulher propriamente. Por onde ela esteve trabalhando, a marca ficou lá, não é? E é bom isso quando a gente olha para trás e vê que as pessoas lembram por isso, pelo trabalho que foi feito. Eu gostaria que a senhora falasse, mudando de assunto aqui, teve um caso emblemático aqui em Cuiabá, do deputado Catani. A analogia que ele fez, eu já até dei opinião a respeito, não foi feliz, não é? O conserto disso, depois se é que ele tentou consertar, mas ficou pior ainda, não é? Também tem essa opinião que ficou pior, mas aí muita gente não perdoa e queria inclusive a punição máxima para ele, fazer a comparação de mulher com vaca, quando lá na ponta mesmo, a intenção dele, pelo que eu percebi, seria fazer uma analogia quanto ao aborto, né? Porque ele é radicalmente contra, como eu também sou contra e tal, mas eu acho que o exemplo não foi feliz, Catani. Já falei para você isso. Mas aí há uma pressão tudo. Esse tipo de posicionamento, de comparação, ainda que infeliz, esse tipo piora tudo que a gente está tentando consertar, na sua opinião? Com certeza, né? Inclusive, tem um país islâmico, eu não recordo agora, que há uns 2 anos atrás ele mudou totalmente a legislação, equiparando a mulher aos direitos de um animal. A mulher estava abaixo dos animais ali e hoje os direitos da mulher estão equiparados aos animais. Então, o mundo ainda precisa evoluir. E existem pessoas que não refletem sobre o papel da mulher, a necessidade de se combater a violência doméstica e às vezes faz essa comparação que realmente nos deprecia, né, enquanto seres humanos, né? E sempre nós temos, né, que ter essa consciência de ao falar sobre mulher, nós temos que ter um preparo, né, se preocupar muito ao falar, porque olha a evolução, né, os anos, há um tempo atrás nós não tínhamos direito de votar, né? As mulheres foram muito massacradas. Olha os números que nós temos de violência doméstica. Não só a questão histórica, mas também os números atuais. Sabe quantos boletins de ocorrência nós já temos aqui em Cuiabá? 2.500 boletins de ocorrência registrados. São 2.500 mulheres sofrendo violência. Isso é um número muito grande, né? Só agora, né? Estamos no mês de setembro. Então, há muito a se trabalhar. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o que nós falamos, com as comparações, porque ainda há muito trabalho a se fazer no combate à violência doméstica. Concordo com a senhora. Tem que encerrar o programa aqui agora. Só para essa informação que eu não tenho. Hoje, quantos feminicídios já houve em Mato Grosso até esse momento? 25. 25. Olha que absurdo, 25 já registrados. 25 mulheres, são em torno de 70 órfãos, 73 órfãos, se eu não me engano. Dilacerado, né? Fica o coração de um familiar. Eu gostaria de salientar que dessas 25, né, apenas 4 tinham medidas protetivas. Daí a importância de se pedir, né, medidas protetivas, daí a importância das mulheres denunciarem seus agressores e ao menor sinal de violência, denuncie. Vamos pesquisar sobre a violência psicológica, isso é muito importante, nós sabemos que é a porta de entrada para outras violências. E qualquer dúvida, denuncie no 180 ou no Disque 100 ou no 197, que é o número da Polícia Civil. Ótimo. Se tiver em flagrante, liga também no 190.
botão do pânico, tem aquele portal também que você baixa no aplicativo ali também, tem um portal, enfim, tem informações que você pode prestar a qualquer momento. Obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço a oportunidade de participar, né? O nosso amigo sempre elegante me fazendo lembrar da minha trajetória em Cáceres. Vou também traçar uma trajetória aqui e gostaria que o senhor sempre pontuasse também. Ó, você é muito querida por onde você passou, viu? As pessoas gostam muito de você. Obrigada. Por quê? Por que eles gostam dela, hein? Ajudar, obrigado. Marcondes, delegado, obrigado. Esse espaço continua após para informar. Lorenberg, até amanhã. Cláudio Ferreira, deputado estadual, estará conosco ao vivo às 7h30 da noite aqui. Logo, logo a gente vai convidá-la de volta aqui, porque tem muito mais assunto para abordarmos aqui sobre a defesa da mulher. Ok? Combinado? Então tá. Até lá. Até amanhã. Fica bem. Fica com Deus também.